Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13. Eu gostaria de, nesta manhã, ministrar sobre a força da submissão à palavra de Deus. Que Deus possa nos alcançar e que o Senhor seja glorificado. A partir do versículo 13, diz assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então ele lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Às vezes a gente quer ver, claro que a gente quer ver resultados, mas resultados é em função de alguma coisa. Ninguém chega a cifra de 100 se não somar 50 mais 50 ou 50 vezes 2. Existem condições para a gente ter os resultados que a gente almeja, que a gente anseia. E uma das coisas que é fundamental para uma vida abençoada, vitoriosa, é submissão a Deus. E a gente acha que simplesmente cantar demonstra submissão, e não é. É viver. Diz o ditado que quem canta os males espanta, mas não traduz nada. Viver é importante para cantar. Eu não canto para viver, eu vivo pela palavra para cantar, para adorar, para louvar o nome do Senhor. A submissão é uma das mais importantes atitudes que o cristão precisa desenvolver no seu relacionamento com Deus. O que é submissão? É estar debaixo de uma missão. Temos a missão de estar debaixo das instruções bíblicas para trazer a identificação do reino de Deus aqui na terra. Precisamos ter uma identificação. A igreja, ela é identificada, mas qual é a identificação da igreja? É pelo seu comportamento, é pelas suas reações, pelas suas atitudes. Isso identifica um povo diferente. Jesus foi diferenciado, e depois os discípulos, pelas atitudes, pelas reações que eles tiveram. Eles não foram mais um,
Eles foram pessoas diferentes, fizeram a diferença, mostraram um novo caminho, mostraram uma nova direção, mostraram persistência e perseverança naquilo que eles eram. E às vezes nós temos uma atitude hoje, amanhã temos outra, daqui a pouco temos outra, depois temos outra. Isso não está dizendo que eu estou tendo uma constância. Eu preciso viver uma vida de constância. Eu não posso viver nas oscilações. Jesus disse na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas não devemos estar na oscilação da aflição. Eu preciso passar pela aflição, mas manter-me em pé, manter-me firme, para que o Senhor, para que eu possa declarar que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, qualquer que seja a circunstância que eu estiver enfrentando. A insubmissão é o comportamento que denota a insubordinação. Sem submissão não será possível seguir a direção do Senhor ou viver planos maravilhosos. Eu preciso me submeter, eu tenho uma missão. Caminho. Ter um GPS ou ter um mapa e não atentar para as indicações dessas ferramentas, você demonstra insubordinação, correndo o risco de errar o caminho. Não é importante ter a Bíblia só. Eu preciso andar segundo ela. Às vezes a gente tem GPS, tem tudo, mas eu olho e digo, tá bom, eu sei onde. E a gente se erra o caminho. Não adianta ter. É viver. É se submeter. Se eu tenho alguma coisa para me orientar, eu preciso viver essa orientação. Muitos cristãos querem desfrutar a bênção de Deus, contudo, não são submissos a Deus. Através da sua palavra, não querem ser guiados por ela, o que torna inviável desfrutar de muitas bênçãos que Ele reservou para aqueles que o seguem, que o servem, que se submete à sua palavra. O termo grego para submissão é upotasso, que significa atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Isso é submissão. Saiba que a submissão é um elemento presente em uma pessoa que tem procurado exercer uma vida de fé diária, sincera. Submissão. Ele está sempre debaixo da missão. Um casamento bem feito, bem estruturado, é debaixo de submissão. A mulher tem submissa ao homem, missão de estar sobre o governo, sobre a orientação dele. E ele tem a missão, uma submissão de submeter, amar a mulher como a si mesmo, como o seu próprio corpo. Quando se vive essa missão, nessa submissão, o casamento ele é duradouro. As coisas elas vão sendo superadas, sendo trabalhadas, são cooperadas, há uma cooperação mútua e aí as coisas acontecem. Vejamos, a gente fala submissão, mas submissão como? Vamos abrir um pouco essa submissão. A Bíblia Sagrada abre essa questão da submissão. A Bíblia Sagrada revela 4 verdades sobre submissão. Primeira verdade que ela nos revela está relacionada à submissão às autoridades. Hoje nós vemos pessoas que elas não respeitam as autoridades, sejam constituídas por Deus para governar lá fora e constituídas por Deus para governar dentro. São autoridades. E Paulo, escrevendo aos Romanos, seu capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Todos nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais,
Pois não há autoridade que não venha de Deus. Ah, mas por que é fulano? Não importa. Deus sabe todas as coisas, mas a autoridade é dele. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas, independente daquilo que nós concordamos ou não. Deus não institui a autoridade perguntando se você concorda ou não. Deus me chamou para submeter. Eu preciso viver uma vida de submissão, não aquilo que eu concordo que eu deixo de concordar. Estou aqui para submeter. Pelo contrário, o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus e vivendo em um contexto extremamente desfavorável, Ele não liderou qualquer rebelião humana contra o Império Romano, como os judeus esperavam que o Messias fizesse. O povo estava esperando. Não, esse aí nós vamos revolucionar esse lugar. E Jesus não veio para isso. Pelo contrário, Deus nos estimula a submissão às autoridades como exemplo de amor a Deus e ao próximo. Por que eu preciso me submeter à autoridade? Porque a autoridade maior é sobre mim. Aquilo que Deus vai fazer para mim, ninguém vai fazer. O que eu vou fazer para Deus, eu não preciso fazer para mais ninguém. Eu submeto, eu sei que eu tenho que obedecer às regras. As regras lá de fora, eu também tenho que obedecer às regras aqui de dentro. Da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é isso aí. Segunda verdade, está relacionada à submissão a Deus, mesmo diante a um cenário desfavorável. Vejamos o exemplo de Jó. O cenário era totalmente desfavorável. Jó 1:21 diz assim: disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A submissão de Jó a Deus, diante de um cenário totalmente desfavorável, é algo extremamente inspirador. Jó perdeu sua fortuna, Jó perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu a sua saúde, e mesmo assim manteve uma atitude de submissão e adoração a Deus. Ele não murmurou, ele não ficou arreado, prostrado, vou parar com tudo, vou desistir de tudo. Ele não deu ouvido à sua mulher quando disse: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Não, ele manteve a sua posição, ele sabia a quem ele estava servindo. Você e eu precisamos saber a quem nós estamos servindo, para que possamos ter o temor da forma como nós devemos viver, porque Ele é Deus, Ele vê todas as coisas, Ele talvez não fale nada, mas Ele observa, e a Bíblia fala que o julgamento de Deus serão com os olhos, não serão com os lábios. Por isso Ele tudo vê. A Bíblia fala que Ele vai julgar com os olhos com chama de fogo. E às vezes a gente acha que tem nada a ver. Terceira verdade está relacionada à submissão aos irmãos. Observe a instrução de Paulo aos irmãos de Efésios, povo de Éfeso. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é isso? Fulano te ofendeu? Cala, por amor a Ele. Fulano te humilhou? Cala, por amor a Ele. Quem te justifica é Ele, não é você. É Ele que te justifica. Se alguém falou mal a seu respeito, cala, por amor a Ele. Paulo diz assim: sujeitai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Ele não falou por amor ao homem, por amor a Cristo. Por amor a Cristo é melhor calar.
Por amor a Cristo é melhor orar. Por amor a Cristo é melhor chorar. Por amor a Cristo é melhor silenciar. Isso é sujeição. Isso é submissão. Às vezes a gente é peitudo. Está pensando que eu sou o quê? Meu irmão, faz isso não. Está pensando que eu sou o quê? Eu sou filho de Deus, mas eu sou homem, eu sou gente. Não. Deus não está preocupado com quem você é como gente, mas como servo, como serva, como filho, como filha. Cala, porque Ele fala. Quando você fala, Deus se cala. Deus não é mal educado. Se você não deixar Deus falar, você vai falar sozinho. Mas se você calar e disser assim, Deus fala, Deus vai falar. Amém? Ser submisso aos irmãos é uma atitude que revela muito amor ao próximo. É aquele amor de mãe que tem para o filho, amor de um pai que tem para o filho. Às vezes a mãe ouve cada barbaridade do filho, porque o filho está nervoso. E aí o que a mãe faz? A mãe vai para o canto, chora, cala. Mas por amor a Deus, por amor aos filhos, espera o momento certo. Quando tem essa sabedoria, senta aí, vamos conversar. Tá certo isso que você fez? Não tem uma reação repentina, porque não vai dar em nada. Só estraga, só piora. Infelizmente, muitos cristãos não têm conhecimento dessa verdade e tratam uns aos outros com desdém, indiferença, desrespeito. Não é isso que Jesus espera de cada um de nós. Quarta verdade, ela está relacionada à sujeição a Deus de forma incondicional. Tiago 4,7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago disse que o nosso adversário, ele está junto, medindo forças. E se eu não resistir, ele me domina. Eu preciso resistir. Vou resistir quem está perto. Eu não vou resistir quem está longe. Ele está junto. Lá no Salmo diz que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que amam e os livram, porque o nosso adversário está ao nosso derredor. Ele está perto e eu preciso resistir. Ele vai lançar suas setas, ele vai lançar suas mensagens, ele vai lançar as suas influências. E se eu não tiver conhecimento, entendimento da verdade, eu vou ceder, eu não vou resistir. E a Bíblia Sagrada diz que eu preciso me sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é conhecer a palavra, viver a palavra, saber o que ele quer para a minha vida. Então eu vou resistir. Aí o diabo foge, se afasta. Ele não me deixa de vez, ele só se afasta, ele foge momentaneamente, depois ele volta. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo chegou, tentou durante 40 dias. No último dia foi uma tentação mais forte. Quando ele não resistiu, ele fugiu por um tempo. A Bíblia diz que foi por um tempo. Não pense que você está resistindo, o diabo vai fugir e nunca mais vai voltar. Ele volta. Só que ele não volta da mesma forma, gente. Ele é astuto. E a gente cai. Por isso que eu preciso sujeitar a Deus, me submeter a Ele, para que eu esteja atento e possa enxergar, ter o discernimento espiritual. Porém, há muitos cristãos que estão se submetendo ao diabo e estão resistindo a Deus.
Isto é, fazendo o que é contrário ao que a Bíblia recomenda. Mas se eu faço aquilo que é contrário ao que a Bíblia me ensina, eu estou resistindo a Deus e cedendo ao diabo. A guerra é só entre dois lados, irmãos. É Deus e o diabo. Se você faz a vontade aqui, você resiste aqui. Se você resiste aqui, você faz a vontade aqui. Não tem jeito. Não tem meio termo. Ou é lá ou é cá. Se eu não me submeto a Deus, eu vou me submeter ao diabo. Se eu me submeto a Deus, eu resisto ao diabo. Porque eu conheço, eu entendo. Eu procuro entender o que Deus quer para a minha vida. Saiba que a nossa submissão deva ser a Deus, e não ao inimigo ou às tentações originadas dele. Saiba que a submissão é uma atitude indispensável para a vida do cristão, que deseja ter um relacionamento profundo com Deus e de amor ao seu próximo. Esse relacionamento profundo é assim: quanto mais você verticaliza, mais é aprofundado o amor. Produz raízes. Produz raízes. Um cristão submisso é promotor do reino de Deus e da sua justiça, ao passo que o insubmisso é adorador de si mesmo, pois ele sempre massageia o seu ego. Deus não instrui como instruiu José, Ele nos instrui como instruiu Josué a obedecer a toda a lei de Moisés. É toda, gente. Tem gente que já abriu mão do Antigo Testamento, está só no Novo. Outros estão só na parte do Novo, porque ela precisa ser atualizada. Vou ficar só esse trechozinho, só os 4 evangelhos, mais nada. Não. Deus disse para Josué: medita em toda a lei. Toda a lei. É certo que existem algumas coisas que aí eu tenho que ter discernimento, que existem coisas que foi para o povo lá de Israel. Mas tem coisas que foi para lá que alcança a minha vida, porque também faço parte do Israel de Deus. Agora é um só povo. Agora é um só povo. Somos chamados a obedecer a palavra de Deus em sua inteireza, em nossa vida diária, pois a palavra de Deus é o manual de vida diária. A obediência demonstra nossa submissão a Deus e nos leva a experimentar a bênção e a direção de Deus em nossas vidas. Em nossa jornada de fé, nós precisamos ter e exercer coragem e confiança no Senhor, mantendo a mente firmada nele. Você já percebeu como tem gente que fala assim: mas não tem coragem, não tem coragem. Não sei lá. Isaías, eu vou ler 2 traduções aqui, de Isaías 26:3, para a gente entender bem. Ele disse: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Na outra tradução diz assim: Tu conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, olha só, entenda essa palavra do profeta Isaías. Quando eu confio nele e a minha mente está nele, vivendo qualquer decisão, qualquer palavra, qualquer reação, qualquer escolha, a minha mente ela está firmada na palavra, e aí eu tenho paz. Aí diz: aquele que tem a mente firmada, Deus conserva em paz. Hoje a gente vive assim: eu não vou fazer essa visita porque eu não senti paz no meu coração. Você vive de paz enquanto a Bíblia fala que Deus vai manter a paz.
aquele cuja mente está nele, confia nele. A gente tem paz, a paz que o mundo dá é uma paz temporária. Mas o que o Senhor promove é quando nós estamos confiando nele e a nossa mente está firmada nele, através da sua palavra. Observe como é muito importante confiar no Senhor de forma contínua, independentemente de qualquer circunstância. O próprio profeta Isaías, no capítulo 26, e no versículo seguinte, o versículo 4, ele diz assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Por que eu posso confiar nele para sempre? Porque ele é uma rocha eterna. Ele está sempre firme, ele não mente, ele não se arrepende, ele não volta atrás. Confia no Senhor sempre, sempre, perpetuamente. Enquanto você tiver vida, confia no Senhor, porque ele é uma rocha eterna. Saiba que Deus é fiel. Não sei se quem está com frio, mas eu... Liga aqui para mim, alguém liga para mim, por favor. Saiba que Deus é fiel e Ele está ao nosso lado. Bota do mínimo para mim, pessoal, tá? Obrigado. Em toda e qualquer circunstância, Ele está. Mas às vezes eu não estou. Sabe que quando nos submetemos a Ele, encontramos força e coragem para enfrentar o desafio e vencer as adversidades que vêm ao nosso encontro. Faltou coragem ao rei Jeoás, esse que nós lemos no início. Quando ouviu o profeta Eliseu dizer para ele atirar as flechas contra a terra, e ele limitou-se a ferir a terra sobre 3 vezes somente. Faltou coragem. Disse ainda, versículo 18, 2 Reis 13: toma as flechas, ele as tomou. Ele era obediente. Jeoás era obediente. Toma a serva, ele tomou. Abre a janela, ele abriu. Atira contra a terra, ele feriu 3 vezes. E ele, então, o homem de Deus, disse, e se indignou disso, se indignou muito contra ele, disse: 5 vezes ou 6 vezes você deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Agora só foi 3, somente 3 vezes. Isso quer dizer, eles vão voltar a atacar. Saiba que a submissão a Deus é extremamente essencial se quisermos ter uma caminhada de fé vitoriosa. Vamos confiar mais em suas promessas perpetuamente. Quantas pessoas já chegaram até mim e disseram assim: Deus prometeu, mas eu estou tão preocupado, estou tão triste, parece que as coisas não acontecem. Confia, Senhor, Ele não estabeleceu tempo, Ele não colocou data para você. Ele disse para você que dia que seria. Ele disse: eu vou fazer. Agora espera, confia. Porque quem te prometeu não falha. Ele prometeu, então Ele vai fazer. Agora, não é no teu tempo, no meu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo dEle. Só que a gente quer sempre para ontem. Vamos confiar mais em suas promessas. Vamos viver uma vida de obediência à palavra de Deus e certamente encontraremos coragem no Senhor. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deva ser sim, sim, não, não. Mas eu tenho que ter coragem para isso. Os crentes, às vezes a gente tem aquela chamada mentirinha branca. Não sei se tem cor, mas os crentes pintaram de branco. Essa mentira é negra. Não, essa mentirinha é branca. Tem cor agora. Não, mas é sim, sim, não, não. Mas eu vou falar assim só para ele não ficar chateado. Então não fala.
não vou falar assim porque ela pode ficar triste. Então não fala. Não maquie nada. É ou não é? A palavra de Deus diz que a nossa palavra, porque passando disso, ela é de procedência maligna. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Vem, irmãos. Então, irmãos, você não tem coragem para falar sim? Então não fale não. Fica quieto. Assim como Jeoás, rei de Israel, foi orientado a abrir a janela e atirar as flechas, assim também somos encorajados a atirar nossas flechas, ter atitude de fé. Mãos, como é que está a sua fé? Como é que está a minha fé? Quando o rei Eliseu estava já quase jazendo, quase morrendo, e talvez com a voz embargada, diz: abra a janela. Jeoás vai lá e abriu. Diz: atira uma flecha. Ele foi lá e atirou. E ele disse: flecha de vitória. Flecha de vitória. Tenha coragem. Tenha coragem. Ela falou assim: mas quem falou para mim atirar a flecha foi uma irmãzinha tão humildezinha. Se vem de Deus, atira a flecha, porque é flecha de vitória. Atira a flecha porque flecha de vitória. Flecha de vitória. Assim como Josué foi encorajado a liderar o povo de Israel, somos chamados a nos submeter a Deus e permitir que Ele guie os nossos passos. Veja os dois requisitos para que sejamos a flecha da vitória. Primeiro requisito: reconhecer o tempo da oportunidade que Deus está nos dando. Quanta gente perde a bênção que o Senhor tem preparado simplesmente deixando escapar a oportunidade que Deus tem proporcionado. Se distrai, questiona. Segundo requisito: permitamos que a mão do Senhor esteja sobre as nossas mãos. E aí vai fazer grande diferença. Se havia uma coisa que o rei sabia naquela época, era usar o arco. Os reis iam à guerra e muitas vezes não apenas comandavam as tropas, mas envolviam-se nos conflitos. Normalmente os reis usavam carros de guerra que cortavam o campo de batalha com rapidez usando o arco e a flecha. Então por que Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei justamente no momento em que ele se preparava para atirar a flecha? Primeira coisa, por causa da grave enfermidade e a idade avançada de Eliseu, as mãos de Eliseu não estavam firmes, mas havia também um outro significado além desse, muito mais forte. Segundo Reis 13:16 assim: disse ao rei Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Provavelmente o rei Jeoás poderia ter pensado: profeta, Eliseu está... eu sei atirar uma flecha. Ou ele pensou assim: você vai atrapalhar a minha pontaria. Mas o propósito de Eliseu era deixar claro que o rei só poderia ser flecha de Deus nesta terra se ele permitisse que a mão do Senhor estivesse sobre as suas mãos.
O rei Jeoás precisou que Deus o direcionasse, que Deus o fortalecesse, que Deus abençoasse a sua vida. Nós também precisamos do direcionamento de Deus, do seu fortalecimento e de sua bênção sobre nós. Por mais que eu ou você sejamos capazes de falar ou fazer ou responder ou reagir, mas deixa o Senhor colocar as mãos sobre você para que você faça conforme o que Deus quer e não conforme o que a sua intuição pede. Não sejamos intuitivos, nós não precisamos de intuição, precisamos da direção. Nós não precisamos de uma palavra sugestiva, nós precisamos ter uma palavra de fé, de coragem, vinda do trono de Deus, da glória de Deus para a nossa vida, para que nós possamos dizer assim: é o Senhor que vai fazer. Vamos parar com a tua intuitividade. Estou sentindo que isso é intuição, amor. Não. Quando o profeta, enfraquecido, ele fez assim, ele colocou as mãos e disse: vai me atrapalhar agora. Nós precisamos de direcionamento, do seu fortalecimento, da sua bênção. Vejamos os prováveis sentimentos. Já estou terminando. Do rei Jeoás, que pode representar para nós barreiras que impedem que a mão de Deus esteja sobre nós. Primeira barreira, a nossa autossuficiência. Eu sei o que faço. Isso é barreira. Nem todas as variantes da equação da vida podem ser analisadas pelo mais sábio dos homens, enquanto que para Deus elas são sempre fáceis. Mas deixa Ele direcionar você. Segunda barreira, a influência alheia. É interessante que às vezes confiamos mais nos conselhos dos homens falhos como nós, mas não somos capazes de confiar no Deus Todo-Poderoso. Deus fala assim: não vá. Aí, não tem problema não, vamos lá. Aí ele vai na dele. Mas Deus diz: não faz, e ele vai: não tem problema não. Lembra daquele profeta? Que Deus diz assim: entra na cidade, não fala com ninguém, faz o que tem que fazer e sai. Não come lá nada. Tinha um profeta novo, que Deus falou, e o profeta velho estava lá. O profeta velho chegou, soube que ele ia chegar e disse: tem profeta. Vamos lá, vamos comer, você está com fome de viagem? Disse: não posso. Deus falou para eu não parar, não comer nada para eu ir embora. Disse: não, mas Deus falou para mim que você pode, que eu também sou profeta. E aí ele cedeu, comeu. No caminho da saída, ele foi morto por um leão. Cuidado com a palavra que você recebe. Eu preciso receber dele. O diabo tentou enganar Jesus com a palavra de Deus. Mas Jesus sabia quem Deus era. Deus não tem sombra de variação. Se Deus falou, não é para ir, e aí eu disse: não tem problema, Deus está no controle, vai. Isso é variação. Se você sabe que Deus não muda, não vá, porque Deus disse para não ir. Você está entendendo? Diga amém. Terceira barreira, teimosia. Quantas vezes já vimos Deus acertar em nossa vida? Quantas? Ixi, sempre.
sempre acertou. E quantas vezes nós já nos vimos falhando por causa da nossa teimosia? Caramba, fiz errado. Caramba, errei. Caramba, muitas vezes. A teimosia é uma barreira para sermos flecha da vitória. Paremos de ser teimosos. Uma das peculiaridades do burro animal é empacar no caminho. Quando ele cisma que não quer andar, nem um açoite o move. Há pessoas que são assim, elas empacam em uma ideia e mesmo que Deus lhes fale, eles não se movem. Não! Não vamos endurecer o nosso coração. Deixemos a mão do Senhor colocar-se sobre as nossas mãos. Quarta barreira, o sentimento de culpa. Muitas vezes nós fugimos daquele que pode nos abençoar por causa do peso dos nossos erros e pecados. E a gente acaba fugindo do sentimento de culpa. Nós fugimos de Deus, fugimos das pessoas, fugimos dos lugares. Hoje a mão do Senhor quer estar sobre a minha mão, sobre as suas mãos, para nos restaurar. Às vezes a maior vitória não é uma conquista, mas é poder voltar para Deus, para as pessoas significativas. Deus quer fazer de cada um de nós a flecha da sua vitória. Que possamos confiar em suas promessas, obedecer a sua palavra e ter a coragem no enfrentamento de todas as circunstâncias. Sabe que quando nos submetemos a Deus, experimentamos a plenitude da sua bênção e direção em nossas vidas. Que a nossa submissão seja um testemunho vivo do nosso amor e dedicação a Ele. Não queira mostrar-se bonito. Ah, estou fazendo bonito. Você tem que mostrar-se bem como servo para Deus. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem te classificar, dizer, eu não gosto, não importa, o importante é que Deus está vendo, que Deus está fazendo, que Deus está selando, que Deus está aprovando, que Deus está revestindo, que Deus está enchendo, que Deus está fazendo transbordar. Isso é que é importante. Sabe que para ser a flecha da vitória será preciso mais que emoção, mais que choro aos pés da cama, como Jeoás fez ao pé da cama de Eliseu. Precisa de mais que isso. Será preciso obedecer o Senhor passo a passo. Se Jeoás chorasse e não fizesse aquilo que Deus, através do profeta, disse, não dá em nada. Chore bastante, ore bastante, mas faça bastante. Há pessoas que choram na presença de Deus, que buscam com sinceridade a bênção do Senhor, mas quando chega a hora de obedecer, de colocar em prática, de permitirem-se ser transformado, não dão os passos de fé, voltam para a cama para chorar. A hora para o arrependimento é agora, irmãos. Eu preciso chorar, me quebrantar, mas eu preciso me levantar e fazer. Chorar é bom. Jeoás chorou com medo. Ele disse lá no início, ele falou: meu pai, carros de Israel, a gente está perdido. Ele estava com medo. Ele estava chorando. E o profeta, no final da sua vida, ele disse: calma, abra a janela,
tira uma flecha lá. Diz: a flecha que você tirou é flecha de vitória, a vitória de Israel. Depois ele disse: entesa o seu arco de novo. Ele colocou as mãos sobre as mãos do rei. E ele disse: agora fere a terra agora. Ele feriu 3 vezes. E o profeta ficou indignado, disse: você faltou muito pouca coragem, tem muito pouca coragem. Se você entesasse e lançasse 5, 6 vezes, você nunca mais teria a incomodação dos sírios. Mas como você só entesou 3 vezes, faltou coragem, então só 3 vezes você vai atingi-los, mas eles vão voltar. Qual é a tua coragem? Qual é o nível da minha coragem? Até onde eu posso ir? Aonde eu acho que eu posso ir? A palavra de Deus me leva para onde? Você sabe de onde você veio? Só uma coisa. Sabe que a força da igreja não está na quantidade de pessoas que entram pela porta, mas quantas pessoas saem dela para servir. Aqui dentro é fácil. O importante é servir lá fora. A importância da igreja é servir lá fora. Aqui dentro é muito tranquilo. Vamos abrir a nossa...